Então vamos continuar a aula número 15 e vamos agora estender um pouco o conceito de animação para criar mais do que animação tradicional propriamente dito. Vamos tentar ver como poder criar conceitos de interatividade, de ambientes interativos. Num primeiro momento, nesta aula, nós vamos ficar dentro de uma interatividade bidimensional. E futuramente, na aula nós veremos rapidamente como estender isso para a tridimensionalidade. Bom, a interatividade parte do pressuposto de que o usuário não seja mais um mero espectador, como acontece numa animação tradicional. Numa animação, a pessoa está lá assistindo e vai vendo o que vai acontecendo, de forma impositiva. No ambiente interativo, o usuário poderá movimentar objetos, poderá acionar mecanismos, poderá criar movimentações por sua conta própria. Para isso, torna-se necessário criar um novo conceito de animação que nós vamos chamar de animação procedural. A animação procedural será código que interpreta, que lê e que fica enxergando o que o usuário está querendo, o que ele está inserindo, que dados ele está inserindo ao ambiente interativo. A animação procedural, portanto, permitirá fazer várias coisas que nós não podemos, ou é muito difícil de ser feito na animação tradicional baseada em keyframes. Quando falamos de animação procedural, está por trás a ideia de uma animação programável, de uma animação que não faremos mais baseada em quadros chaves, mas sim através de código, através de programa. Que tipo de recursos, que tipo de elementos estaremos podendo criar através de uma animação procedural? Podemos criar desde uma animação tradicional, padrão, com translação, movimento dos nossos objetos, mas podemos criar animações, por exemplo, de navegação, onde o usuário poderá ir para um lugar ou ir para outro lugar. Poderemos lidar com a entrada de dados. Então, o usuário poderá assistir a uma determinada animação, onde essa animação será feita através de pequenos dados de entrada que o próprio usuário pode colocar, como, por exemplo, a velocidade com que um carro vai andar, o trânsito que existe, como obstáculos para um determinado carro e assim por diante. Através de código de animação, nós podemos examinar o ambiente onde ocorrerá uma animação. Por exemplo, se eu faço um bonequinho andando para um lugar até outro, eu posso, antes dele andar, observar, por exemplo, se existe um obstáculo no caminho. Se existe um obstáculo no caminho, eu vou andar só até uma parte e depois não vou mais andar. Mas para isso eu precisei de um código para que, eu não sabia se ia ter ou não objeto. Eu precisava de um código para, na hora que ele está andando, enxergar, ver, fazer uma investigação se existe um obstáculo no meio do caminho. Posso produzir sons interativos e no momento que, por exemplo, eu clico um botão, ou no momento que eu aciono uma animação, ou no momento em que eu entro dentro de um determinado ambiente, eu aciono um som, uma música. Eu posso, através de animação procedural, fazer o que nós chamamos de aceleração gráfica. Eu posso ter uma animação enorme acontecendo, mas talvez, dependendo do tipo de aplicação que eu esteja fazendo, eu estou observando só um pedaço do palco, só um pedaço dos elementos que estão se mexendo. Eu tenho um shopping center animado e, na verdade, eu só estou enxergando um pedacinho do shopping,
eu como usuário. Então, por que eu vou gastar um tempão de processamento de dados e de trânsito de dados entre vários objetos que compõem aquele shopping, se eu só estou enxergando um pedacinho dele? Então, através de código, eu posso ficar atento e jogar fora elementos que sejam que não estejam presentes na animação que eu estou enxergando. Através de uma animação procedural, eu posso também interagir com outros sistemas e outras linguagens. Por exemplo, através de uma animação procedural, eu posso acessar uma base de dados, um banco de dados em XML, ou eu posso acessar um repositório de um determinado sistema que contém informações relacionadas a um determinado elemento. Bom, para nós, então, podermos criar animações procedurais dentro do ambiente que nós estamos escolhendo como exemplo, no caso do Flash, vamos voltar àquele conceito visto na aula passada de symbols. Vimos que um símbolo nós escolheremos um desenho qualquer que foi feito de forma vetorial, através de uma seleção, clicando com o botão da direita, Create Symbol, e aí nós vamos poder escolher que tipo de símbolo nós vamos querer converter aquele objeto. Pode ser que ele seja um button, pode ser que ele seja um movie clip, ou pode ser que ele seja um graphic. Um graphic será um desenho que não poderá sofrer animação e também não poderá ter código associado a si. O movie clip poderá ter código associado a si e também poderá ter bastantes animações quantas forem necessárias. E finalmente um botão, ele pode ter código, pode ter uma animação, mas de forma muito restrita. E tudo será levado, quando um objeto for convertido para um button, tudo será preparado ao entorno dele para que ele de fato se comporte como um botão. Bom, para qualquer ambiente que permita animação procedural, é necessário que haja a possibilidade de inserir código. Esses códigos normalmente serão criados não só por programadores, mas muitas vezes, em se tratando de animação, esses códigos serão feitos também por designers e por artistas. Por isso que é comum, nesses ambientes de animação procedural, que o código que a linguagem de programação seja uma linguagem script, que são linguagens muito mais fáceis de se lidar, de forma que o próprio designer, que não é um programador, possa também, com bastantes limitações, desenvolver o seu programa. Nós que somos da área de computação, obviamente, teremos uma facilidade muito maior de poder gerar códigos mais elaborados. Bom, então, nós poderemos abrir uma janela do Flash onde estaremos inserindo o código que programará o comportamento dos objetos. Isso será feito se a janela de código de ActionScript não está ainda presente na janela, então poderemos abrir essa janela através do comando window, e aí vamos escolher lá um painel para escolher o ActionScript. Ou também teclando a F9 vai ser um atalho para abrirmos a janela de programação. Bom, então o ambiente de programação basicamente é semelhante ao de um compilador, exceto ao fato de que nós não vamos compilar, porque são linguagens scripts, portanto são linguagens interpretadas, serão lidas e executadas em tempo de execução da minha animação. Isso é bastante interessante porque permite que o código seja alterado, inclusive de forma dinâmica. Bom, temos no nosso ambiente de programação de ActionScript um lugar onde nós vamos inserir o código propriamente dito, que é esse espaço em branco maior, e na coluna da esquerda se podem ver as funções que estão disponíveis para serem utilizadas nessa linguagem. Ressalto que o ActionScript é uma linguagem criada e desenvolvida pelo próprio Flash,
outros ambientes de programação, o próprio 3D Studio, por exemplo, Max também tem uma linguagem script que permite animações procedurais, e ele também tem a sua própria linguagem script. Embora cada uma costume criar a sua própria linguagem, é bastante comum que todas elas tenham um mesmo paradigma, e todas elas seguem mais ou menos o paradigma do C ou do Java, com algumas simplificações por se tratarem de linguagens scripts. Bom, a programação de animação procedural, ela será uma programação que nós chamamos de orientada a eventos. O que significa uma programação orientada a eventos? Significa que, como eu estou construindo um ambiente interativo, uma animação interativa, eu estou querendo, esperar que o usuário faça opções entre dados para que seja executada alguma coisa em retorno a isso. Orientação a eventos significa que eu vou pegar algum determinado evento e dizer, quando acontecer tal coisa, então execute este pedaço de código. Quando acontecer esta outra coisa, execute este pedaço de código. E assim por diante. Então, o Flash terá uma lista de todos os eventos que ele é capaz de conhecer para que nós programemos o que vai acontecer quando esse evento ocorrer, quando esse evento for solicitado, for executado pelo usuário. No caso, nós teremos eventos diferentes para botões e para buttons e para movie clips. Para botões, nós vamos ter eventos tipicamente de interação com um botão. Então, para nós inserirmos um pequeno código num botão, para a interatividade de um botão dentro do Flash, nós faremos o seguinte, selecionaremos o botão que está lá no palco e que deverá ser um button, deverá ter sido previamente convertido em button. Com o nosso botão selecionado, nós então iremos para o nosso ambiente de ActionScript, para a nossa janela de programação de ActionScripts, e lá, então nós começaremos a programar coisas para aquele botão específico. Como nós temos que trabalhar orientado a eventos, nós vamos então escolher eventos que vão acionar mecanismos, que aquele botão vai acionar, mecanismos quando acontecerem. Então, quando colocamos, normalmente a programação em Flash vai ser isso, escolher eventos para movie clips e escolher eventos para buttons. Temos algumas exceções, como veremos mais adiante. Bom, então tratando-se de um button, nós vamos colocar primeiro a palavrinha on no ActionScript. E quando abrimos o parênteses, automaticamente o Flash vai identificar, bom, você está programando um evento para um button. Então, os eventos que eu, button, sou capaz de entender são estes. No caso do Flash, press, release, release outside, rollover, rollout, drag over, drag out e key press. No caso, por exemplo, o mais usado de todos será o evento press, ou seja, quando o usuário pressionar um determinado botão, então o que tem que acontecer? Então, isso acontecerá sempre que o usuário pressionar o botão do mouse no botão especificado, no botão em questão. Os outros dizem release, significa quando eu soltar um botão, release outside, quando eu soltar um botão quando eu soltar um botão do mouse fora do botão, o rollover, quando eu passo meu mouse em cima daquele botão, rollout, quando eu passo meu mouse fora daquele botão, drag over, quando eu solto o mouse fora quando eu arrasto, o mouse fora do botão, rollout, quando eu arrasto o mouse no palco do Flash, e finalmente key press, quando eu estou com o mouse em cima daquele botão e pressiono alguma tecla específica
do teclado. Bem, então esses são os eventos possíveis que o Flash entenderá, e não só o Flash, como a maioria dos ambientes de programação de animação interativa. Então vejam que um exemplo simples poderíamos fazer da seguinte forma. Vamos escolher um botão e vamos na nossa janela de ActionScript e colocamos on press para esse botão e aí colocamos o seguinte programinha trace e entre aspas, um texto que será impresso quando for clicado, quando for pressionado o botão do mouse em cima daquele botão. Então, no caso deste exemplo, podemos colocar botão pressionado. Quando o Flash perceber que foi disparado um evento, e esse evento é pressionar o mouse em cima do botão que está com o código associado, então ele vai imprimir uma mensagem, botão pressionado. Vejam que no lugar de botão pressionado, poderíamos colocar vários códigos aí bem mais complicados. Poderíamos acionar mecanismos, tocar músicas, tocar um vídeo, coisas do tipo. Então, aqui podemos ver o exemplo da execução. Apertando Ctrl e Enter, vamos poder executar essa animação interativa. E aí temos um botão teste. Quando eu pressiono o teste, então vai aparecer uma janelinha com a impressão da mensagem que eu pedi para ser feita. Os movie clips também podem sofrer animações procedurais, também podem conter animações programáveis. Entretanto, eles têm um poder de animação um pouquinho mais avançado do que um botão. A animação de um botão, a interatividade de um botão é bastante trivial, é quando eu mexo com aquele botão. O movie clip já é um elemento que pode fazer animações mais complexas, simulações mais avançadas. Então, ele terá eventos um pouco mais sofisticados que o evento de um botão. Da mesma forma que para inserirmos um código para um botão, nós colocamos on, depois o nome do evento que disparará o código que virá depois. No caso de um movie clip, nós colocamos on clip event. E aí, entre parênteses, o evento que disparará algum determinado trecho de código para aquele movie clip. Os eventos que são capazes de disparar códigos para um movie clip, normalmente são estes: load, unload, enter frame, mouse down, mouse move, mouse up, key down e key up. Vamos entender mais a fundo aqueles que são mais importantes e que nós depois veremos num pequeno exemplo. Load significa quando o movie clip é carregado pelo Flash. Portanto, se eu crio uma animação e eu coloco um movie clip que logo de entrada é carregado, aparece, porque foi colocado no stage, o fato dele ter entrado dentro do Flash, dele ter aparecido, do Flash ter mostrado aquele movie clip, dispara um evento de load. Por isso, nós podemos imaginar que, por exemplo, o evento onClipEvent, load, para um determinado movie clip, pode ser carregar ou executar uma série de inicializações de variáveis para aquele movie clip. Ou podemos, por exemplo, quando um determinado movie clip aparece, ele é colocado, por exemplo, disparar uma música, ou disparar um som de que ele apareceu, ou simplesmente executar ações de outros movie clips pelo fato de um movie clip ter aparecido. O importante é entender que load, o evento load significa quando aquele movie clip é chamado pelo Flash. Quando ele aparece na tela do Flash, é executado o evento do load. O unload, então, facilmente compreensível, que será quando aquele movie clip for descartado do Flash. Quando ele for, em algum determinado momento, aquele movie clip sumiu e será executado, portanto, um evento de unload. Enter frame também é um evento muito importante, talvez um dos mais usados dentro dos movie clips. Enter frame é quando ocorre uma mudança de frame, aquela mudança de frame, de um frame para outro, disparará um evento para o movie clip. Então, sempre que o movie clip se mover um pouquinho, ele vai disparar um evento enter frame. Sempre que a linha do tempo andar um frame, será disparado um evento enter frame para o meu movie clip. Então, sempre que ocorrer
um pequeno movimento da linha do tempo na animação, será disparado o evento Enter Frame para cada movie clip. Portanto, imaginem que para o evento Enter Frame eu coloco lá play e uma musiquinha qualquer, um barulhinho qualquer. A cada frame, esse barulhinho será executado. Então, numa animação, a cada frame, aquele objeto, aquela entidade, aquele movie clip estará emitindo aquele sonzinho, porque ele disparou um evento de ter entrado um novo frame. O mouse down é quando eu clico o mouse, mas diferente do que um button, eu posso clicar o mouse em qualquer parte, mesmo que não seja em cima do movie clip. O mouse move será quando eu movo meu mouse sobre o palco do Flash, independente se eu estou passando por cima do movie clip ou não. Isso pode ser muito interessante, por exemplo, para você fazer um controle dentro de um jogo, você controlar, movendo o mouse, você vai controlar a posição, alterar a posição de um determinado movie clip. Mouse up é quando será disparado esse evento, quando o mouse sempre que o mouse passar por cima daquele movie clip. Então, quando o mouse passar por cima, de repente ele pode tocar uma música, fazer algum barulho, fazer qualquer coisa. Key down, quando alguma tecla for pressionada, e key up, quando alguma tecla for solta. Então, para podermos fazer um exemplo mais interessante, temos que entender um terceiro tipo de código que pode ser colocado dentro do Flash. Ressaltando que o primeiro foi o código associado a um evento de button. O segundo foi um código associado a um evento de movie clip. O terceiro será um código associado ao tempo. Nós podemos, para cada frame, fazer um pequeno programinha. E esse programinha será executado sempre que a linha do tempo passar por aquele frame. Então, se por exemplo, eu tenho uma animação e vou lá no frame 3 e coloco frame 3. Quando minha animação estiver sendo executada, quando eu chegar no frame 3, vai aparecer a telinha frame 3, porque eu mandei imprimir essa mensagem no instante do frame 3. Como eu insiro uma função de tempo, um código atrelado ao tempo? Eu seleciono o frame que eu quero e clico em cima do frame que eu quero inserir um código e basta programar lá no ActionScript o código que eu quiser. Para termos um exemplo, vamos fazer a seguinte animação. Vamos criar no frame 1, vamos colocar lá parte 1. No frame 10, vamos criar um novo keyframe e apagar o frame, a palavra escrita parte 1 e vamos colocar parte 2. E finalmente, no frame 20, vamos apagar o parte 2 e colocar lá um outro texto escrito parte 3. Como se pode ver nestes exemplos. Teremos assim, que ao executar essa animação, ficará um tempinho escrito parte 1. Passou 10 frames, parte 2. Passou mais 10 frames, parte 3. E vai ficar nesse loop eterno. Parte 1, parte 2, parte 3. Parte 1, parte 2, parte 3. Mostrando essa mensagem. E o Flash é setado para que automaticamente ele fique num loop infinito. Quando a animação, os frames terminam, ele volta a executar novamente os primeiros frames. Bom, então, vamos ver aquele exemplo que eu citei, onde quando nós passarmos por um instante de tempo específico, por um frame específico, vamos imprimir uma mensagem. Então, eu clicando no frame 1, na janela do ActionScript, eu vou escrever trace passou pelo frame 1. E agora, se nós executarmos essa animação novamente, será impressa a mensagem passou pelo frame 1, sempre que o frame 1 for executado na animação. Bem, vamos agora ver como poder fazer coisas um pouco mais interessantes em cima da programação por tempo. E depois vamos ver como podemos juntar movie clips com um código de tempo. Existem algumas funções dentro do Flash que são próprias para se manipular com o tempo, com o timeline. As mais importantes
são a função stop, a função play, go to and stop, go to and play, next frame e previous frame. A função stop funciona assim. Quando se chama essa função, a animação para. Vocês devem ter já notado que o Flash, por default, ele executa a linha do tempo. Se eu não falar nada, a animação vai começar executada. Quando acabou, chegou no último frame válido, ele volta e executa de novo, e volta e executa de novo, e assim por diante. A função stop faz com que a animação pare. Então, por exemplo, se naquele exemplo anterior que foi visto, nós colocarmos lá no frame 1, ao invés de trace, passou pelo frame 1, eu colocar ao invés disso stop, o que vai acontecer? Ele vai entrar na animação, vai começar a executar, frame 0 está mandando, o frame 1, desculpa, está mandando dar um stop, eu paro a animação e fica lá parado para sempre, mostrando parte 1. A função play, por outro lado, começa a executar a animação a partir do frame onde está parada a animação. Go to and stop, diz assim, vai para um frame específico e para, e não roda mais a animação. Go to and play, e como argumento temos também o número do frame aonde ir, vai para um frame específico e começa a executar a animação a partir daquele frame. Next frame, muito utilizado quando a animação está parada, significa que ele vai avançar um frame para frente. Previous frame vai retroceder um frame, mantendo a animação parada. Então, vejam esse exemplo que eu citei, uma utilização do stop, onde no frame 1, no primeiro frame, clicamos no frame 1 e escrevemos para esse frame stop. E, portanto, quando mandarmos executar essa animação, será mostrado apenas parte 1 e ficará para lá, e ficará mostrando parte 1 para sempre, porque eu pedi para ser a animação congelada, parada. Vamos ver agora como podemos fazer uma animação interativa um pouquinho mais interessante, utilizando os buttons e também essas funções de tempo. Então, vamos criar 3 botões. Cada um desses botões vai permitir que eu vá para a parte 1, ou um botão vai para a parte 2, e um botão vai para a parte 3 da minha animação. Para que a minha animação não fique executando o tempo todo, e fique parte 1, parte 2, parte 3, parte 1, parte 2, parte 3, aparecendo continuamente, no frame 0, nós vamos colocar lá stop. E, portanto, logo quando o Flash inicializar essa animação, ele vai encontrar stop para o frame 0, vai parar tudo e vai ficar por lá. Para cada botão, nós vamos colocar, nós vamos escrever on evento press, go to and stop, e aí vamos colocar como argumento o frame para onde nós vamos. Por exemplo, se eu colocar para o botão go to and stop 1, para o botão 2, go to and stop 10, e para o botão 3, go to and stop 20, quando eu pressionar o botão 2, eu vou lá para o frame 20 e vou parar, porque eu estou dando um go to and stop, e vai ficar parado o tempo todo mostrando lá a parte 2. Ora, vamos ver como fazer uma coisa um pouquinho mais interessante. Vamos criar uma animação onde eu, usuário, vou dar play para que comece a se executar uma animação. Então vamos criar a seguinte situação. Vamos criar uma animação de um bonequinho, que foi utilizado na aula passada, que do frame 1 até o frame 9, ele fica parado, sem fazer nada. Do frame 10 ao frame 30, o meu bonequinho vai se mover do jeito que eu quiser. Por exemplo, sei lá, fica pulando, fica indo de um lado para outro. Então, temos que a minha animação faz o seguinte, do 1 ao 9, meu bonequinho fica parado, do 10 ao 30, meu bonequinho fica fazendo qualquer tipo de movimentação. Essa movimentação já foi vista na aula passada e poderá ser facilmente recriada pelo aluno. Depois, vamos criar um botão chamado Play.
e vamos convertê-lo a um tipo graphic, a um symbol, perdão, lá, clicando com o botão da direita, converte o symbol e button. Então, aquele objeto gráfico vai se tornar num button. E vamos colocar para esse botão um evento que irá acontecer quando a gente clicar nesse botão. Então, vamos colocar on press para esse botão. E aí vamos colocar assim, go to and stop 10. O que significa isso? Significa que quando o usuário pressionar o botão play, o flash fará com que a animação seja jogada até o frame 10 e a partir daí ele vai forçar um play. Portanto, como o meu bonequinho do frame 10 ou 30 está andando, está se mexendo, está fazendo qualquer animação aí, no momento que eu der um play, eu estou pulando para o frame 10 e, portanto, o meu boneco vai começar a executar uma animação. Preste atenção que nós tivemos que colocar para o evento on press do botão, colocamos a função go to and play como parâmetro 10 para ele ir para o frame 10. Agora, se nós não tomarmos um pequeno cuidado, quando nós executarmos essa animação, vai acontecer o seguinte, independente de nós pressionarmos o botão ou não, vai ficar 10 frames parado o bonequinho, quando chegar no frame 10 vai começar a andar, e chegar no 30 ele vai voltar para o frame 0, vai ficar parado mais 10 frames, chegou no 10 começa a se mexer, chegou no 30 volta para o frame 0, fica parado outra vez, e assim por diante. Portanto, eu preciso no frame 0, no primeiro frame da animação, do flash, eu preciso colocar stop, de forma que quando eu executo a minha animação flash, antes de mais nada, o flash fica congelado lá no frame 1, no frame inicial. Apenas quando o usuário clicar no botão play, será executado o código go to and play 10. Apenas quando eu clicar no botão, eu vou forçar o flash a ir ao frame 10, porque antes ele vai ficar em stop o tempo todo. De forma que, só que como eu disse, go to and play, ele vai para o frame 10 e vai começar a executar a animação propriamente dita. Só que se eu fizer isso, eu vou dar o play e ele vai começar a executar a animação, go to and vai até o frame 10, começa a executar a animação. Quando chegar ao frame 30, o flash vai novamente voltar para o frame 0, ou para o frame inicial. E quando fizer isso, vai encontrar lá um stop e vai parar a animação. Se eu quiser que quando a pessoa pressione o botão play, a minha animação fique o tempo todo sendo executada, então no frame 30, eu terei que colocar o seguinte código, go to and play 10, para que ele não retroceda até o 0, mas para que ele retroceda até o 10 e a partir daí continue a executar a animação. E dessa forma, nós vamos ter um loop. Fica como um exercício para o aluno pensar como seria feito um botão de stop, para que seja interrompida a animação no momento que fosse pressionado esse botão e que essa animação pudesse retornar, continuar sendo executada a partir do ponto onde foi parada, quando se pressionasse novamente no botão play. Neste exemplo, vocês podem apenas observar esses cuidados de se colocar o stop no frame inicial. Finalmente, vamos apenas dar uma palhinha de como fazer animações um pouco mais sofisticadas dentro de um ambiente de programação de animações procedurais. Da mesma forma que em C++, quando nós estivermos programando e eu quiser me referenciar a um objeto específico, em C++ nós usamos o termo this. This, ponto, o atributo do objeto em questão. Em Flash isso também é possível. Vamos supor que eu quero agora fazer um bonequinho andando, mas essa animação dele andando não será mais feita através de keyframes, mas única e exclusivamente a partir de código. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um evento para esse movie clip chamado onClipEvent Enter Frame. Quando ele entrar num frame,
quando ele mudar de posição, quando ele fizer uma pequena alteraçãozinha, execute um novo código para ele. Acione o evento novamente EnterFrame para esse MovieClip. Para o evento EnterFrame, eu coloquei o seguinte código. This, ou seja, eu, MovieClip em questão, que está recebendo o código, ponto, underscore, x++, significa que eu vou incrementar o atributo de posição x do MovieClip. Então, a cada frame, ele vai entrar num frame e ele vai incrementar a sua posição x. Ora, como ele se moveu um pouquinho, ele vai acionar novamente o evento EnterFrame. E aí ele vai executar novamente o código this._x++, incrementando um pouquinho mais sua posição x. Ora, mas ele se mexeu de novo. E aí ele aciona de novo o evento EnterFrame e assim vai ficar nesse loop infinito até que, por exemplo, eu coloque alguma condição. If this._x for maior do que 500, por exemplo, se tratando da resolução da tela 500, não faz mais nada, não incrementa mais. Então, a não ser que eu faça isso, meu objeto vai ficar andando para sempre, né, incrementando-se na posição x. Então, acabamos de criar dessa forma uma animação propriamente procedural. Uma animação, um movimento que está sendo criado, está sendo executado por puro código e não mais por keyframe. Outros atributos que um MovieClip pode ter, que tem já embutido dentro de si, estipulados pelo Flash, além do X e o Y, que é a sua posição horizontal e vertical, respectivamente, está o underscore rotation. Então, se eu incrementar o rotation a cada interframe, meu MovieClip começará a girar. X scale, a escala em X. Y scale, a escala em Y. Visible, meu MovieClip pode ser visível ou invisível. Então, através de código, eu posso, por exemplo, apertar um botão, e se o botão for pressionado, eu posso, por exemplo, um objeto .visible igual a false, e vou tornar o meu objeto invisível, desaparecer. Underscore alpha é a transparência daquele objeto. Então, se eu for incrementando o alpha, esse objeto vai ligeiramente ficando transparente. Usuários mais avançados de Flash poderão ver e estudar em diversos livros e manuais e textos online que existe uma infinidade muito grande de atributos para um determinado MovieClip. Um detalhe importante quando nós vamos criar uma animação de MovieClips é que nós devemos frequentemente prestar atenção a uma propriedade do MovieClip que até agora nós não nos atentamos, que é o nome do MovieClip. É muito interessante que nós coloquemos lá um nome para cada MovieClip que está no nosso palco, porque depois, no código, nós poderemos acionar atributos daquele MovieClip, colocando o seu nome, ponto e o atributo que nós queremos. Dessa forma, através do código de um MovieClip, nós poderemos acionar atributos, mexer com atributos de um outro MovieClip. De forma que, por exemplo, se eu mexo um MovieClip, um outro MovieClip pode se mexer por causa disso. E, finalmente, poderemos, por exemplo, através do nome, colocar controladores para um determinado MovieClip. Então, por exemplo, imaginem que nós temos um botão e agora o meu personagem vai andar, vai se locomover no palco, não mais o tempo todo, indiscriminadamente, mas ele vai andar um pouquinho cada vez que um botão chamado posição for pressionado. Então, nós vamos associar ao botão posição, nós vamos colocar um código para fazer com que o MovieClip se mova. Então, nós vamos selecionar o nosso botão e escolher um evento para botão, que será onPress, porque eu quero que sempre que o botão seja pressionado, seja disparado um evento que será movimentar o MovieClip. Então, onPress, vamos colocar lá, vamos colocar que o MovieClip se locomoverá um pouquinho. Por exemplo, 10 passos para frente, 10 pixels para frente, 10 pixels para trás. Só que se eu colocar this ._x, eu estarei me referenciando ao atributo do button. E, na verdade, o button vai controlar o atributo de um outro objeto. Dessa forma,
quando para o código do button, nós vamos colocar personagem vai ser igual a personagem atributo X será igual a personagem atributo X mais 10, por exemplo. Entretanto, tenho que ter um pequeno cuidado. Porque um button pode ser composto por movie clips dentro dele. Não vamos entrar em detalhes em relação a isso, mas, na verdade, um button pode ser composto por outros buttons, e um movie clip pode ser composto por outros movie clips, e um movie clip pode ser composto por buttons, e assim por diante. O fato é que, para que nós busquemos um movie clip que está fora do button, que não pertence ao button, nós temos que colocar, na verdade, antes, uma palavrinha dizendo assim, root, raiz, ponto, personagem. Aí, o Flash vai saber que quando o botão for pressionado, ele vai lá na raiz do Flash e buscar lá na raiz um objeto que se chame personagem. E mexer no atributo X desse objeto chamado personagem, porque ele foi dado esse nome. Com isso, terminamos essa aula 16, onde vimos uma extensão de animação, que é basicamente a ideia de interatividade, onde, no caso do Flash, pode ser muito utilizado na web também.